passamos ao processo 124.297, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Aproveito para cumprimentá-lo sempre, como também ao doutor Sérgio, nosso procurador-chefe, aos conselheiros, às conselheiras e a todos presentes na sessão. Esse é uma prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, IDAF. Cuidam os autos da prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, IDAF, exercício de 2016. A referida conta foi encaminhada por intermédio de ofício e o Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal, manifesta-se em pronunciamento da lavra da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. São os autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, José Carlos Reis da Silva e Mamed Dancar Neto, diretores-presidentes à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2017. A análise técnica procedida, após o contraditório que ocorreu oportunamente por parte dos interessados, com exceção do senhor Mamed Dancar Neto, que não se manifestou, constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades: a ausência do inventário dos bens imóveis, cujo valor registrado no balanço patrimonial é de R$ 1.620.070, contrariando o disposto no item 14 do anexo 6 do Manual de Referência, terceira edição, da Resolução TCE número 87/2013. A ausência de informações obrigatórias no demonstrativo de licitação e contratos relacionados à vigência da ata, ao valor e publicação do termo de adesão no Diário Oficial do Estado, o que contraria o disposto no item 8 do anexo 6 do Manual de Referência, realização de pesquisa de preços de mercado posterior ao aceite do fornecedor, no contrato número 06/2016, firmado com a Farrá e Farrá Limitada, o que contraria o disposto no artigo 3º, inciso 1, da Lei número 10.520/2005 e Decreto Estadual número 5.967/2010, artigo 11, parágrafo 4º. A ausência de informações obrigatórias no demonstrativo das diárias concedidas relacionadas ao beneficiário e à motivação para os deslocamentos, contrariando o disposto no item 13 do anexo 6 do Manual de Referência, relatório emitido pelo controle interno em desacordo com as exigências contidas no item 16, anexo 6 do Manual, e não inserção no portal de licitações dessa Corte de Contas, o LICOM, dos contratos vigentes do exercício de 2016, contrariando o contido no artigo 1º da Resolução TCE número 97/2015, combinado com a papeleta de julgamento número 003/2017. A ausência de inscrição de despesas em restos a pagar, referente às notas fiscais de novembro e dezembro de 2016, que foram pagas em 2017, contrariando o contido no artigo 36 da Lei 4.320/64. Diferença entre as requisições e o valor desembolsado decorrente da nota fiscal número 8.075, contrato número 041/2016, anulação de empenho emitido no exercício de 2016, relativo a despesas liquidadas que não foram reconhecidas na data oportuna. Após esta fase, o senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho apresentou nova documentação, protocolizada nesta Corte de Contas em 11 de junho de 2019, que foi acolhida pela relatoria e encaminhada à DAF para análise complementar. A instrução procedida verificou que os documentos supervenientes não sanaram o apurado no relatório técnico anterior, porém mudou o entendimento em relação ao valor do débito de R$ 7,14, considerando como ressalva, pelo que sugeriu a irregularidade da prestação de contas com aplicação de multa ao gestor, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. O feito foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas em 8 de agosto de 2019. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se que, em relação à ausência do inventário dos bens imóveis, a defesa alega que a regularização dos imóveis públicos é de competência da Procuradoria-Geral do Estado. Destaque-se, no entanto, que a competência da PGE, disciplinada em sua lei orgânica, não se confunde com a obrigação do IDAF de manter os registros atualizados dos bens em referência
tanto na contabilidade quanto fisicamente, consoante o disposto no artigo 94 e 96 da Lei 4.320/64, combinado com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, sintetizadas no MCASP, 6ª edição. No que se refere ao apurado no demonstrativo de licitações e contratos, verifica-se que a defesa apresentou relatórios com os valores e respectivas datas de publicações das adesões às atas de registro de preços no Diário Oficial do Estado, o que, a nosso entender, atende o requerido no item 8, anexo 6, do Manual de Referência, 3ª edição da Resolução TCE número 87/2013. O mesmo não se pode dizer em relação ao demonstrativo de diárias concedidas e ao parecer emitido pelo controle interno, pontos que a defesa não se manifestou, mas que se apresentam desprovidos de informações indispensáveis ao atesto da matéria, o que contraria o disposto nos itens 13 e 16, anexo 6 do Manual de Referência. Ressalta-se que, em relação às diárias, a análise apurou divergência da ordem de R$ 12.863,30 entre o valor indicado no relatório contido nos anexos da prestação de contas, de R$ 270.805,05 e o total efetivamente concedido, registrado no sistema Safira, que foi de R$ 283.668,35, o que carece de apuração. No tocante ao contrato número 06/2016, firmado com a Farrá e Farrá Limitada, por meio de adesão à ata de registro de preços número 009/2015, pregão presencial número 085/2015, cujo objeto é o fornecimento de derivados de petróleo, de responsabilidade do senhor Mamed Dancar Neto, constata-se de fato que a pesquisa de preços foi realizada posteriormente ao aceite da contratada. Observa-se, todavia, que o fornecedor em tela apresentou preços menores do que os outros pesquisados e ainda que o termo de adesão e respectivo contrato foram firmados em data posterior à pesquisa, o que deve ser levado em conta. Quanto à não inserção dos contratos vigentes em 2016 no sistema LICOM, a defesa alega que, por tratar-se de normativo publicado em 2015, os técnicos do IDAF não estavam aptos a seu manuseio e que tentou a inserção posterior, mas não obteve sucesso, o que não deve prosperar, consoante o disposto no artigo 1º da Resolução TCE número 97/2015. Concernente à não inscrição dos restos a pagar, decorrente do contrato número 041/2016, apesar das justificativas apresentadas, observa-se que tem origem na ausência de empenho prévio para as despesas executadas nos meses de novembro e dezembro de 2016, nos valores de R$ 11.324 e R$ 13.323, respectivamente, que somente foram emitidos em 2 de fevereiro de 2017, o que configura grave infringência ao disposto no artigo 60 da Lei nº 4.320/64. Além disso, não se constatou o registro contábil destas despesas, concomitante com seus fatos geradores, o que macula os resultados gerais do exercício, evidenciados nos demonstrativos contábeis. Relativos à diferença de R$ 7,14 apurada entre as requisições e o valor desembolsado pelo IDAF, decorrente do contrato em tela, verifica-se que, apesar de tratar-se de despesas executadas no exercício de 2016, a emissão da nota fiscal de número 8.075 e seu pagamento ocorreram na data de 2 de fevereiro de 2017, devendo os fatos relacionados ao dispêndio serem apurados no exercício seguinte, ou seja, no exercício de 2017. No que diz respeito à anulação de empenhos de despesas liquidadas que não foram contabilizadas na data oportuna, decorrente do contrato número 011/2016, firmado com JS Cordeiro, EPP, para o fornecimento de material de expediente, o defendente alega inicialmente a ocorrência de remanejamento de dotações e insuficiência financeira. Posteriormente, argumenta a ausência de formalização do termo de reconhecimento de dívida. Ressalta-se que a nota de empenho número 7322070414/2016 foi emitida em 11 de julho de 2016 no valor de R$ 9.305, e as despesas dela decorrentes foram liquidadas em 18 de julho de 2016, conforme ordem de entrega e nota fiscal. Portanto, seu cancelamento não se coaduna com a legislação pertinente.
Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina: 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas em tela, com fundamento nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aplicação de multa-sanção ao senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, e o período dele aqui é de 1 de maio de 2016 a 31 de dezembro do mesmo ano, é responsável pela maior parte da gestão e pelas faltas remanescentes, dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas pertinentes verificadas nos autos, especialmente a Lei nº 4.320/64, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. E 3, pela instauração de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apuração das diárias pendentes de comprovação. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Vou direto ao voto, senhor presidente. Considerando a não inserção dos contratos vigentes no exercício 2016 no sistema Lincoln, e aí não tem jeito, porque tem que ter multa por causa da nossa papeleta. E considerando a não inscrição de despesa em restos a pagar referente às notas fiscais de novembro e dezembro, pagas somente em 2017, descumprindo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que foi verificado pela instrução a diferença de R$ 7,00 entre as requisições para fornecimento, mas esse não tem nenhum problema, porque a gente já tem decisão aqui do plenário. Considerando que o senhor Mamed Dancar Neto foi gestor de 1 de 2015 a 1 de 4 de 2016, que os seus atos praticados nesse período foram considerados pela DAF como ressalva. O senhor Reis também foi como ressalva, e aqui tem o período colocado, pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, da exercício 2016, de responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa, no período de gestão 1 de 5 de 2016 a 31 de 12 de 2016, com fundamento no artigo 51, 3b da Lei Complementar 38, e considerando regular com ressalva as prestações de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, exercício 2016, de responsabilidade dos senhores José Carlos Reis da Silva, e aqui tem o período, e o senhor Mamed Dancar Neto, também aqui com o período, fundamentado no artigo 51, 2 da Lei Complementar 38, pela aplicação de multa-sanção no valor de R$ 3.570 ao senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, e aqui é pela questão do Lincoln, que não tem jeito, a gente tem a papeleta, e pela notificação do atual gestor para tomar ciência do resultado apurado e providenciar medida para solucionar as irregularidades e ressalva detectada, dando ciência de tudo a esse Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade, dar ciência aos senhores Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, José Carlos Reis da Silva e Mamed Dancar Neto para tomar conhecimento dessa decisão, e dar ciência ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia do resultado apurado por essa Corte de Contas para conhecimento de mais providência. Então, ficou irregular somente o senhor Ronaldo, por causa da questão do Lincoln e outras situações aqui colocadas, e a multa também a ele e os outros por causa dos períodos regular com ressalva. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, levando-se em consideração que eu não posso fazer duas decisões num só acórdão, eu considero irregular a prestação de contas, embora não alcance a multa ao senhor, naturalmente, Mamed Dancar Neto, Zé Carlos Reis, e arbitro em 14 vezes 80 a multa ao senhor Ronaldo Queiroz Costa Sobrinho. É o meu voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Sobre no acordo não pode ter. Tem que ser regular com ressalva ou irregular, não pode ser para um e irregular para o outro. Só um pouquinho, não, gente. Na verdade, está correto o voto da relatora, porque se tem um gestor que ele atuou por menos de 30 dias, ele não praticou nenhum ato irregular,
O exercício dele não E pode eles ser são os irregular. responsáveis. Eu tenho que Tem que identificar, tenho que identificar, e não tenho classificar, como. sim, senhor. Mas a prestação de Então, contas dão 3 decisões num voto. porque são 3 gestores no período. Então, foi um ano em A que conta tá irregular. houve 3 gestores exercendo o mesmo período e o tribunal, obrigatoriamente, eu não posso Tem como. pegar a pecha de um exercício irregular, porque eu atuei 30 dias, nos meus 30 dias não teve nenhuma irregularidade, e eu vou receber irregularidade por causa do outro? Não está correto. o voto Porque da são relatora. responsáveis. Isso, está corretíssimo Solidária, o voto. Não, o voto da relatora está correto, né, de distinguir os atos praticados pelos 3 gestores. Eu ouço o Permita Ministério uma Público. contribuição? Sim. Na verdade, assim, da forma como o Ministério Público se pronunciou, a gente entendeu também que tem mais de um responsável, cada qual num período determinado. Agora, a conta, ela é de um exercício. Então, nós opinamos pela irregularidade, mas responsabilizando apenas Seu fulano. aquele que deu causa às irregularidades, que foi o gestor que Isso. pegou aquele período de maio até dezembro. As Isso. irregularidades, Os outros elas não ficaram podem responder. todas concentradas regular. ali. Então, veja só, não tem a conta regular com ressalva e a conta irregular. A conta é anual, ela é irregular, com a responsabilização apenas daquele gestor que geriu o órgão de maio até dezembro, que foi o período em que a área técnica identificou a ocorrência das irregularidades. Eu entendo e respeito a posição do Ministério Público, mas eu continuo defendendo o voto da relatora, porque nós já tivemos, inclusive, outros Todos processos os aqui nossos processos com são a assim. classificação. Gente, se eu não fiz nada errado durante o período em Não, que eu mas aí, exerci... com relação a o não cargo- fazer errado, Não, o Ministério não, Público não. está entendendo. Exato, Mas só nós que não podemos um ano. colocar, assim como os outros gestores não foram multados, eles também não podem ser sancionados com uma irregularidade que eles não praticaram. Mas eles não estão sendo sancionados. Mas se o voto, então tem que tirar eles do processo. Mas eles estão fora. Na conclusão, quem ficou com a Ficou com o Zé responsabilidade Aí, não, foi só mas- aquele gestor de mas maio a eles dezembro. constam dentro do Mas processo. eu tenho que como caracterizar gestores. os períodos. Sim, Isso. com Você tá certeza. certo. O período, porque eu não posso sancioná-los. Sim. Então, quando eu digo que a prestação de contas está irregular, eu tenho que dividir, tenho que dizer quem foi que fez a irregularidade. Então, a conta deles não é irregular. A conta deles é regular. Se eles fizeram algum ato de ressalva, vai ter que constar com ressalva, porque senão eu estou praticando a injustiça. Eu boto todo mundo dentro de um mesmo bolo quando ninguém fez o bolo, né? Então, eu entendo que está correto o voto da relatora em classificar os 3 gestores que atuaram no período, sim, dando a irregularidade para o que praticou atos irregulares e ressalvando os que não fizeram atos irregulares. Conselheiro Ronaldo. Inclusive, foi Conselheiro Ronaldo Polanco. Tem divergência, eu não estou vendo uma divergência em 2017. Não estou vendo divergência entre o que o procurador está falando e a conselheira Dulce. Apenas destacar o... Que está aí. Está destacado. Ela tem que ir num único acórdão. Talvez a redação... Mas é o único depois- acórdão, não existe 3 acórdãos aí. A O que a redação é que conselheira a está prestação falando de e é conta é correto, anual, né? ela está classificando os atos dos gestores nessa prestação. O que me Ok. preocupa muito é com relação às Vamos as imaginar que tem 2 irregularidades aqui gestores. são irregularidades do tipo restos a pagar que não foram cobertos em 2017. A maioria, como teve a crise fiscal, a maioria dos gestores tinha que operar a despesa e não foi transferido para eles. Ou estava na tela e depois foi hoje. retirado. Hoje está aí. Aí hoje eles estão pagando Mas uma ele multa. pode recorrer. eu vou- Agora, no primeiro momento, eu não tenho como não dar irregularidade. Não, irregularidade sim. Você tá Não certo. tenho. Se ela Agora, ele pode recorrer e pode até nos coisar. A questão aqui é que o meu voto foi em cima de que sempre foi assim. Nós sempre certo. fizemos assim. Conselheira, a Mas senhora está certa. está tranquilo. Tá bom, eu vou acompanhar com essa multa, mas eu acho que
ele não, a culpa não é dele, do gestor ali. Tem uma crise, não chega o dinheiro, ou estava o dinheiro lá disponível. Hã? A multa não é por essa Eu sei, situação. ali, A multa é a questão do Licom. Licom, que há uma papeleta nossa. A multa, hoje a questão do Licom, ela tá pacificada aqui, porque é aquela, se não encaminhou até aquele período, 2015, nós vamos multar. Então, essa eu não posso tirar nunca, porque essa já é uma decisão, é uma papeleta que nós temos. Tá certo. Então tá, é 3.570. 3.000, Eu acompanho. E ele não foi multado em processo autônomo, não, por esse não enviou ao Lincoln? Foi 3.000 e pouco. Ah, não. Em processo apartado, senão vai dar Sobre desinidem. multa, né? Não, só botei os 3.500, 3.570. Não, o que ela está dizendo é que Mas se aqui não eu- teve uma multa em separado. Não, só esse mesmo. Não, só esse compromisso que Não, fez que eu estou aplicar mudando multa 14 pela para sanção 3.500 fundamentada no artigo 89, né? 14 por Em razão da grave norma pertinente questão do Lincoln. Mas eu não vou fazer isso, não. Tá ficando... Mas também não cabe a multa pela conta irregular? Porque a conta é irregular e vai ser Eu 14.280. já mudei o Não valor só da pelo multa aqui. Lincoln. Ah, tá. Aqui é pela irregularidade. Aí eu só apliquei no 3.000 por causa do Lincoln. Exatamente, mas Vou não botar mais Então multa. vamos pô. escolher os votos. Né? Colher os votos, porque É, para esclarecer. Conselheiro, A conselheira Um Conselheiro esclarecimento também. Conselheiro Ronald Pollock votou? Só Votei com ela. um esclarecimento à relatora, não foi pedido a abertura de TCE por conta das diárias, da diferença que deu de 12 Não, mil? não. Não foi pedido. Tá. Eu só votei mesmo pela irregularidade com relação E a multa, né? ao Lincoln e principalmente pela questão dos restos a pagar. Ah, tá. Então, pelas duas coisas. E aí, Antes eu quero ouvir. a minha multa também é de 14 mil. Eu vou acompanhar a relatora, mas a multa é o arbítrio em 14.280. Eu nem votei ainda, né? O nobre conselheiro o nobre conselheiro José Augusto continua com o teu voto. Mesma coisa, é isso aí. Mesma coisa. Ronald Aumentei o Pollock. valor. Tá, mas seguiu o voto da nobre conselheira relatora? Da mesma relação, excelência, é um acordo só. Para os três, né? Só a multa que é maior. Conselheiro É a Ronald multa só Polanco. que é maior. Só na multa que ele divergiu. Conselheiro Ronald Polanco. não, eu acompanho a multa. Tá Acompanho a pagando multa de relatora. 14 mil, coitado. Tem de onde tirar. Eu vou votar ainda, né? Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatora, mas é arbitrando a multa em 14.280. Conselheira Maria de Jesus. Eu tenho o entendimento do conselheiro José Augusto de que o acórdão é considerando a conta irregular, agora isentando os gestores. Estão dentro do voto, assim. Isso. Os gestores Mamed Dancá e José Carlos Reis da Silva. Esses estão isentos, mas o fato que caracterizou a irregularidade das contas aconteceu na gestão do Ronaldo. Então, essa irregularidade, ela torna as contas anuais irregular. E aconteceu naquele período. Então, ele é o responsável. Exatamente. E os demais estão isentos da responsabilidade. Mas a conta é anual e a conta é irregular. Está especificado, a relatora não errou. Então, Tá certo. eu entendo desta forma, isentando os demais gestores. Este- E a multa... Este é o voto da nobre conselheira relatora, se eu não me engano. Responsabilidade dos atos deles, Sim. porque eles não fizeram nada irregular e condenou o outro pela irregularidade. E a É multa isso no que eu valor sei. dos 14.280. Entendi. A multa da nobre conselheira relatora foi de 14 mil também? Não, só 3.570. Tá. Só o Lincoln. Ficaram vencidos na multa. Então, por maioria, Não, por unanimidade. Por mas com unanimidade. relação ao valor Unanimidade. da multa. Da gente E da os multa. outros dois não foram responsabilizados. então a decisão foi por unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora, divergindo quanto à multa, os nobres conselheiros José Augusto, Dulcinea Benício e Maria de Jesus. Muito bem. Agora, só um esclarecimento para quem não pare nenhuma dúvida, mas com relação à questão do acórdão, que eles entenderam, houve alguma divergência entre É irregular. vocês? Irregular, continua. Todos foram irregular. O último gestor, o meu voto, irregular, com ressalva conforme o voto. Eu posso misturar dos votos, não. Eu acho que é uma pequena também divergência em relação
a esse ponto no acordo, que é bom ficar consignado. É na questão da redação do acordo. Na redação A do redação, acordo. que é a responsabilização de um. Multa de um. O voto da nobre conselheira Maria de Jesus ficou bastante claro. A irregularidade é no todo, dando Mas a responsabilidade a exceção, ou seja, isentando os dois primeiros, o Reis e o Dancar. Não foi isso? Para eles, se eles pediram uma certidão aqui, o tribunal vai ter que dizer. É evidente. E para o tribunal dizer, tem que estar certificado no voto da conselheira, gente. É regular com ressalva para os outros gestores. Isso não tem que estar em discussão. Eu aproveito, senhor presidente, só uma questão antes do senhor pronunciar, vou aproveitar que meu gabinete está ouvindo, que a gente traga para a semana que vem outros votos do mesmo jeito, que nós vamos mostrar que nós aqui do Pleno votamos do mesmo jeito. A gente sempre faz assim. Então, que o meu gabinete já comece a pesquisar para me trazer pelo menos umas 5, para que a gente possa mostrar como todas são assim. E eles vão encontrar várias, porque nós temos Ok, vários eu só gostaria de dizer aqui. que o voto da nobre conselheira relatora foi que esses dois, tanto o Dancar quanto o Reis, seria regular com ressalvas. Isso. Foi. Isso prevaleceu. Até porque nós temos várias decisões aqui em que, no ano, você tem mais de um gestor à frente, esses atos eles não podem ser esquecidos. Eles têm que ser verificados e a esses atos tem que ser dado um julgamento. Então, o voto da conselheira relatora está correto. Nós já tivemos vários processos em que, no ano, tem mais de um gestor e é preciso você separar. Porque se tiver devolução, eu vou pedir devolução para os outros? Não. Tudo que eles fizeram de correto tem que ser julgado pelo tribunal. Aqui Olha, se julga não o ano, mas se julga os gestores. Isso. Aquele mesmo que nós aprovamos agora, que você fez aquilo, foi colocado. O período tal, é assim, Mas ninguém está dizendo diferente, não. Mas tranquilo. Foi só uma questão de Ok. condução da redação. Então, vamos dar continuidade à pauta, que a pauta ainda está mais, doutor. tanto quanto longa.